Gaio, e me diga uma coisa, e dentro das estruturas, como é que a gente trabalha, como é que a psicanálise trabalha com a perversão? Como tu caracteriza, como se trabalha com essa estrutura? Olha, a gente tem deixado um pouco de fora a perversão, né? E isso não é por acaso, porque é difícil mesmo trabalhar com a perversão. Eu diria assim, ela é uma clínica que talvez para muita gente não seja possível, né? Por dois motivos. É muito difícil a gente ouvir e o perverso nunca está muito disposto a falar, não é? Tem um texto clássico do Freud, porque a tendência da gente, né, Alexandre, é querer entender uma causa e um efeito. E em psicanálise a gente não trabalha com psicogênese, a gente vai procurar ver como é que as coisas se estruturam ou não se estruturam, mas com a narrativa, com a história de vida. Como é que se deu a questão da castração? O conceito de castração é muito importante para a gente pensar através dele as estruturas, né? Por exemplo, na neurose, a neurose ela passa pela castração, né? Tem textos clássicos sobre isso, as diferenças anatômicas, tem a questão da diferença da castração para a menina e para o menino, né? O menino sai do Édipo por causa da castração, e a menina entra por causa. Então, tem diferenças assim que quem estuda sabe e quem não estuda pode ir por esse caminho, né? Tem um texto muito importante que eu nunca esqueci desse texto, que é os 3 ensaios sobre sexualidade, né? Acho que é esse o título. Tem um desenho que o Freud faz assim, ó, que é uma bifurcação, e ele mesmo diz, não se sabe por que, de repente, alguém vai para a psicose e alguém vai para a neurose. Então, o que ele estava querendo dizer? Que não tem uma causa e um efeito. Tu vai observar pelo discurso, pela sintomatologia, o que caracteriza realmente um perverso, né? O que caracteriza um perverso é se colocar no que o Lacan chamou de a desmentida da castração. Por quê? Porque ele se coloca como alguém que não tem falta e que pode ensinar o outro a gozar. Ele tem uma maestria nesse sentido, né? Por isso que a gente diz que o discurso do mestre é muito próximo do discurso do perverso, não é? E aí tem uma discussão que essa a gente vai introduzir, depois a gente pode fazer um programa só sobre isso. O que o Freud quis dizer, na época ele ainda se falava em homossexualismo, né? E o Freud tirou o homossexualismo do campo patológico, mas não tirou do campo perverso. Mas isso é uma polêmica que a gente deixa essa pitadinha para um dia a gente retomar, porque eu fiz esse trabalho, e ele é polêmico até hoje, e aí a gente pode retomar. Então, de novo, o que eu quero dizer é que uma coisa é estrutura, outra coisa é sintomatologia. Porque o gozo sempre tem algo de perverso no sentido de ser desviante daquilo que é o biológico, o reprodutivo, não é? O sexo anal não reproduz. Então, ele é um ato que é perverso nesse sentido, que perverte o reprodutivo. Agora, a estrutura perversa é de outra ordem. Ela está nesse campo de impor ao outro, o outro ficar num lugar muito objetalizado. Impor o seu desejo, poderia dizer isso? Seria uma... Impor o seu gozo, né? Subjugar o outro, né? O outro vai gozar conforme tu acha que ele deve gozar, né? E me diga uma coisa, dentro dessas estruturas, quando a gente pensa nas nossas relações de poder, Gaio, um perverso com muito poder é um problema, né? É um perigo, e a gente vê o que mais acontece, né? Não vamos nem entrar por essa seara, porque a gente já entrou, a gente tem exemplos concretos no nosso cotidiano, né? E a verdade, né? Que é uma pós-verdade, é característica do perverso, né?
a opressão, o gozo com a morte, né? E tem um distanciamento do real aí, né? Porque, na verdade, tem uma criação de mundo próprio, né? No sentido de que tu desmente a castração, né? Tu desmente a falta, né? E o outro está a serviço do meu desejo e da minha satisfação somente, né? Com certeza, né? É bem diferente, porque na psicose, mesmo que tu encontre alguém que seja paranoico e atue perversamente, não é necessariamente por essa maldade, é pela defesa, né? Eu lembro que o Dr. Norto Rosa, que hoje é da direção da POA, ele me deu aula na URGS, e ele trouxe uma questão em aula que eu nunca esqueci, que todo mundo acha que o Hitler seria um perverso, mas, na verdade, o Hitler era um paranoico megalomaníaco, né? Por quê? Porque ele queria construir a grande Germânia, e reduzindo a taxa de natalidade, enfiando, né? E era uma coisa delirante, né? De grandeza, né? Típica da paranoia e megalomaníaca, né? E ainda em psicose, voltando para psicose, já que a gente saiu dessa diferença agora de perversão e psicose, né, que a gente tinha feito neurose e psicose, é bem importante que a gente siga pensando quais são as psicoses, né? A gente conhece muito mais, assim, o caso Schreber, né? O Lacan vai falar do Joyce, que conseguiu se estruturar através da escrita, mas é uma escrita toda muito no real, não é metafórica, né? E tem uma questão que eu acho que é importante, que se estuda pouco e que é fundamental na clínica, que é trabalhar com um tipo de psicose, que é a melancolia. A melancolia é muito difícil de se lidar. Essa, principalmente, a gente tem que ter muito apoio familiar, psiquiátrico, porque ela vem muito, assim, de algo que se perdeu, né? O Lacan traz isso, o Quinet, que é um referencial que traz, com base em Lacan, a diferença, é diferente de uma depressão, é muito mais, porque a depressão ficaria muito mais num campo sintomatológico, né? Então, aí a criatura se vai junto com aquele objeto perdido, né? Ela não consegue retirar a libido e colocar num outro objeto, no trabalho, num outro filho. Então, isso também é uma questão estrutural. E a melancolia pode levar a um desfecho mais trágico, né? Tem a tendência ao suicídio, né? Tem um outro sintoma que é clássico da melancolia, que se chama síndrome de Cotard, né? Que a pessoa se mutila e não sente dor. Por exemplo, o Van Gogh cortou uma orelha, né? Ele era um melancólico, né? E vou te fazer uma pergunta, porque agora foi um insight que deu. Muitas situações com esses desfechos trágicos de suicídio, a gente olha na imprensa de uma forma geral e se associa à depressão, né? Será que não teria uma certa pressa e um certo erro nesse sentido, Gaio? Eu não posso dizer necessariamente que é um erro, porque tem que estudar cada caso, né? Um deprimido também se suicida, mas um melancólico tem muito mais possibilidades de se suicidar, né? Porque não é qualquer depressãozinha, é uma dor, né? É uma dor do existir imensa, que não tem saída, porque uma depressão, se for tratada, né, com trabalho psicoterapêutico, com medicação, tem saída. E a melancolia é mais difícil, né? Tem que ter muito cuidado, né? Porque algo se perdeu muito seriamente no sujeito melancólico. Uma ausência de esperança também, né? Daria para dizer. Total, né? É assim, ó, é uma baixa autoestima infinita, assim, né? Uma culpa imensa, né? E ausências de desejos, né? É como se... O desejo se foi, né? Tá tomado pela pulsão de morte, né? Tem um imperativo, assim, ó. Isso também é da psicose, querem a minha morte, né? Ou querem a minha morte, né? O Lacan fala nisso, né? A morte como sujeito, né? Uhum. Porque aí nós estamos entrando já para falar em desejo, né? O desejo do neurótico, ele é dividido entre o desejo do grande outro e um desejo que ele vai desenvolvendo. Por quê? Porque os pais emprestam desejos para os filhos, né? É como dizia o Lacan, há um tesouro dos significantes que o grande outro oferta. Bom, mas aí naquele baú de tesouros eu vou escolher o meu. O processo de identificação, aí bebendo em Freud, não é uma imitação,
Agora, como é que é na loucura? O desejo é o do grande outro, o super-eu está no lugar do grande outro, né? Então, é muito rígida a coisa, né? E a gente tem que apostar em fazer alguma coisa com isso. E é difícil também. E como nós entramos em desejo, Gai, eu acho que agora a gente poderia dar uma pincelada num filme maravilhoso que tu indicou para assistir, que é o Apocalipse do Amor, né? A gente poderia dar uma conversada sobre... Esse filme é muito lindo, e esse nos ajuda a pensar assim, ó, a característica nossa, psicanaliticamente falando, e ocidental, né? A falta o desejo é movido pela falta. A gente só deseja o que nos falta, né? E esse filme é interessante porque, assim, é a história de um pequeno empresário, né, que vendia anúncios fúnebres, né? Me ajuda se eu falar alguma coisa. Isso. Ele é convidado para fazer um trabalho que ele ia poder ganhar muito dinheiro com vendas. E aí ele conhece uma cantora maravilhosa, que era de uma família que depois a gente vai ver que é rica, e ela deixou de ser uma arquiteta que ia ter tudo para isso, né? E o grande outro, no caso, o pai dela, traz esse discurso de que não falta nada na visão dele, né? E ela, desejante, queria cantar e sair pelo mundo. E aí entra na história que entra a questão da meditação e uma mestra, né? Só que essa mestra é interessante porque ela traz uma maestria de negar o esforço para se conquistar as coisas. Aí há um conflito com o que a gente pensa no campo do desejo nosso, ocidental, psicanalítico, com o dela. Mas, ao mesmo tempo, ela aposta no quê? Na autoestima, não é? Na autoestima. É isso que eu acho que é importante. E chama atenção para alguns valores que ficam dispersos, né? Eu vou te dizer assim, eu faria o primeiro resumo que eu vou te dizer, eu acho que a estética do filme ela é muito bonita, a música e a fotografia é linda, né? Mas algo... E dessa protagonista, dessa menina cantora, tem algo que fixou, Gaio, que me pareceu muito intenso, quando ela diz que no palco nós somos o que queremos ser. Isso foi muito intenso, né? Isso marca o lugar de desejo dela. Era no palco que ela era o que ela queria ser, não no palco lá da família rica, que queria que ela fosse uma arquiteta. E o publicitário, o nosso publicitário, ele também estava em busca do seu desejo, né? Mesmo não ele tendo... chuta o balde. Mas para ele foi um pouco mais fácil, porque a família dele era mais liberal, né? Não tinha uma imposição. A família acolhia os rumos que ele queria dar para a vida dele. O peso foi muito maior para ela, sem sombra de dúvida, mas ambos ali estavam buscando se constituir o seu desejo, né? E claro. É óbvio que esses caminhos acabaram se encontrando. Então, belíssimo filme, sem sombra de dúvida, belíssimo. Claro, e a mestra, apesar de estar num lugar de mestra que traz um discurso também que é questionável, ela traz a questão da autoestima, e eu, que sou meditante, eu acabei escrevendo até sobre isso, depois eu vou postar, porque a meditação nos ajuda muito como analista, a ter atenção flutuante, a acalmar os pensamentos. Só que a diferença, por exemplo, que é aquela aposta no silêncio, talvez em alguns momentos seja bom, mas a psicanálise não poderia beber ao pé da letra isso, porque a gente trabalha com a palavra. Então, o filme traz várias reflexões nesse sentido, né? Mas também trabalha com silêncio, né, Gaio? Também trabalha com silêncio muitas vezes. A escuta silenciosa e não julgadora, quem faz meditação é beneficiado. Então, dá para dialogar. E esse corte que ela faz na demanda que a sociedade capitalista ocidental tem pelas aquisições, ela acaba fechando com a crítica que o Lacan faz no discurso capitalista, que é o discurso que justamente diz de o tamponamento da falta. Então, em algum momento, dá para dialogar, sim, com boa vontade, né? E eu até te diria assim, Gaio, porque quando a gente dá uma olhada assim, nessa fala compulsiva ocidental, é muitas vezes para esconder o que a gente tem de mais essencial, né? Nós fugimos do discurso da verdade. Por que na análise a gente faz o corte? Para ir limpando, né? Limpando, trazendo o significante, trazendo o que é verdadeiro. E eu vou te dizer que aquele desafio de ficar 7 dias que o filme coloca para eles ficar sem falar é importantíssimo para ti te descobrir. E eu até tinha uma máxima, Gaio, que eu dizia o seguinte: uma relação afetiva, para ser promissora, ela precisa sustentar o silêncio.
Com certeza. Eu aprendi a meditar com a minha mestra, ela me mandando calar a boca. Porque eu já estava bem com essa coisa bem nossa de catalogar, rotular e explicar, né? E isso serve para aquele analista que faz interpretação selvagem, que não escuta, que já quer já dar uma resposta. Então, acho que é isso que é o rico. A gente vê o que da nossa cultura ocidental pode cotejar com uma outra cultura para construir um caminho novo. Nós estamos em momentos de mudança de paradigma, então vamos dialogar, por que não, né? Assim como a gente já falou hoje, do dialogar com a psiquiatria, dialogar com o serviço social, fazer diálogos, porque a verdade, ela é do real, né? Ela tem que ser furada e não tem ninguém que dê uma resposta plena a nada. E essa tua pedida, Gaio, se os nossos telespectadores quiserem assistir, vão ter um belíssimo filme e vão ter muito assunto durante vários dias, por vários aspectos. Muito bonitos, a música é lindíssima, os lugares são belíssimos, então fica a dica, né? Apocalipse do Amor na Netflix. Isso, e a Netflix pode, inclusive, começar a pensar a nos apoiar também. Por que não? Eu também, eu acho que aí a gente agora, nós estamos trazendo para o nosso telespectador algumas mudanças que estão acontecendo no nosso trabalho, que vão ter uma cara mais de programa em seguida, né? Isso, com convidados também, vamos ampliar os debates, vamos ampliar o campo de discussão, né, Gaio? Então, até a próxima. Um abraço a todos. Um abraço, até a próxima.